Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, além de todo o conteúdo do nosso programa em áudio. Tem também os episódios onde a gente tem convidado e fica lá disponível o conteúdo em vídeo, também tem os comentários do review, tem o up to date, tem material exclusivo por lá, vale a pena dar uma conferida. Hoje vamos falar sobre marketing, mas marketing numa perspectiva diferente, marketing aplicado no mundo real, o que falta, onde as empresas falham, por que de repente a galera fica tão vidrada em grandes abordagens estratégicas que vêm da literatura estrangeira e de repente acabam esquecendo de fazer o básico. Para bater esse papo aqui com a gente, eu trago um profissional de primeira, um camarada top que vai compartilhar um pouquinho do conhecimento e da experiência que ele tem aqui com a gente. É o meu querido Ricardo Reuters, estrategista de marketing. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz, meu amigo. Obrigado, Bruno. Obrigado. E vamos lá. Vamos ver o que sai aí. Legal. Ricardo, eu te conheci na época que eu era lá da comissão de marketing do Conselho Regional de Administração e eu lembro que estava naquela época de pandemia e você já falava sobre isso, né? Sobre essa pegada mais pé no chão do marketing e, de repente, onde as empresas falham em aplicar, de fato, o que tem que ser aplicado para a coisa acontecer. Para a gente começar esse papo, Ricardo, como é que você define marketing? Fala pra gente. Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque depois de médico, advogado, todo mundo tem um pouco, agora é o marqueteiro também, né? Verdade. Acho que com esse fenômeno das redes sociais, né? O que ela causa, transforma o consumidor, todo consumidor num potencial produtor de conteúdo, e a produção de conteúdo está conectada na divulgação, e a divulgação está conectada no marketing. A gente acaba banalizando um pouco do que seria o marketing em si, né? A função para a qual ele nasceu. Eu defino o marketing como um grande interlocutor, né? Eu percebo o marketing como o principal interlocutor das empresas, dos negócios. Eu entendo que só ele é capaz de dialogar com todas as áreas. Eu entendo que em negócios locais, principalmente, ele é o responsável pela criação do ambiente competitivo, é o marketing. E mais puxando para o meu lado, uma visão mais estratégica de marketing, né? Eu vejo o marketing realmente como o grande agente catalisador da estratégia de negócio, né? Assim, eu acho que é o marketing que consegue fazer as conexões necessárias, a leitura necessária, ter um pouco da liberdade necessária para compor a estrutura estratégica dos negócios. E aí, num mundo tão disperso, né, tão descentralizado, eu vejo o marketing como ainda mais fundamental, né? Desde que o profissional consiga entender qual é o seu real papel e com quem ele tem que dialogar, que é o que vem sendo o meu objeto de trabalho aí, é o que eu procuro dividir com as pessoas, né? A capacidade de interlocução que o marketing precisa ter. E, principalmente, eu acho que, além do como eu defino, eu consigo dizer uma coisa que o marketing não pode ter, é não acreditar. Assim, o marketing não pode duvidar nunca. Assim, isso não, se você duvida, se você é um cético, sai do marketing. Não é teu lugar, não é teu lugar. Legal. Ô, Ricardo, a gente sabe que a área de marketing é um terreno fértil ali para a criação de tendências, hypes, modismos, novas metodologias, novas técnicas disso, daquilo. E você fala bastante sobre isso, eu venho acompanhando sempre suas postagens, seus vídeos.
Onde é que as empresas estão falhando, de repente abraçam demais essas novidades sem uma capacidade de refletir a respeito, e com isso volta aquele problema, né, que você bate sempre nessa tecla, a empresa perde talvez o pé no chão quando ela abraça demais determinadas tendências e esquece do seu próprio business ali. Onde é que está esse gap aí, Ricardo, na sua visão? Eu acho que aí já é um ponto para a gente aprofundar ainda mais essa visão de marketing, que me parece ser, hoje, aqui, na nossa troca, no nosso bate-papo, o grande resultado do nosso bate-papo vai ser essa definição, com toda certeza. A oportunidade dessa troca vai nos levar a uma visão um pouco mais ampliada do marketing, e eu acho que isso é uma grande colaboração. Esse ponto da tendência, ele, para mim, é um dos principais, porque como a gente tem uma hiperoferta de tudo hoje, né? E tudo muito recortado e fragmentado a partir do que o algoritmo me entrega, eu chego na tela de todo mundo. E quando a gente fala em negócios, principalmente, eu chego na tela do diretor financeiro, do diretor administrativo, do vendedor, do gerente, e cada um vai formando uma opinião sobre negócio. Porque um vê o que o Copead fala, o outro vê o que o G4 fala, o outro ama o Alfredo Soares, e a gente vai se distraindo e se desconectando cada vez mais da capacidade analítica, porque a coisa vem pronta para a gente, e do nosso negócio em si. A gente passa a ser reativo àquelas sugestões. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, no meu entendimento, os profissionais de marketing como um todo, tá? E eu me incluo nisso, é porque realmente eu já faço esse esforço, né? É de criar um grande reset na nossa cabeça, né? A gente precisa voltar à origem das coisas. E aí começar a analisá-las num fluxo evolutivo novamente, para a gente reconcatená-las, porque está tudo tão recortado, cada um baseado na sua crença, que o marketing ganha a prerrogativa de conversar com todo mundo. Então, eu entendo que ele se transforma num grande agente nisso tudo. A tendência, ela é resultado de um fluxo de capital especulativo. E aí eu entendo que o cara de marketing, o profissional de marketing, tem que pensar a partir daí. Ela interessa primeiro para quem rentabiliza a tendência. A tendência está sendo criada por alguém que vai explorar um capital especulativo dela própria. Então, ok, a gente está vendo aí a revolução do ChatGPT, muito legal, bacana, mas ainda como tendência está rentabilizando o capital de alguém. Perfeito. E eu vejo alguns profissionais de marketing não entendendo que o ChatGPT pode substituir profissionais, naturalmente, principalmente de primeiro nível, um trabalho ali mais básico, mas ele nunca vai consumir nada, então ele nunca vai produzir mercado consumidor. E o mercado de capital precisa de mercado consumidor, então vai ter uma hora que essa tendência vai se reacomodar, mesmo que surja uma nova indústria. Ok, a gente vai fornecer trabalho de primeiro nível via ChatGPT. Ok, então virou a indústria do trabalho do primeiro nível. Então, essa coisa de eu pegar a tendência e tentar puxar para dentro da minha operação sem uma capacidade crítica, sem extrair da tendência o que ela realmente serve ao meu negócio, é que é o grande problema. E como está tudo muito pasteurizado, a gente também perdeu a capacidade crítica de entender que a literatura do marketing é globalizada e a nossa atuação é local. E aí, com essas mensagens, com essa banalização da gestão dos negócios, principalmente, porque ficou meio banal, né? Muita bandeira, e eu me desligo da intenção de negócio, principalmente, a gente está imitando o modelo de gestão global. Então, eu estou entendendo que eu tenho personalidade, mas, na verdade, eu estou imitando. Eu não tenho nem mais a capacidade de decodificar aquilo que eu escutei para aplicar e, de repente, implementar dentro do meu negócio. Então, o que eu vejo sobre as tendências é isso. Elas estão servindo muito mais como grandes distrações, porque elas seguem um fluxo de capital especulativo e elas hoje têm um meio de divulgação que a fazem chegar de maneira agressiva nos negócios. E eu estou diminuindo o senso crítico. Então, a gente precisa realmente de um reset para tratar a tendência como tendência, partindo do princípio que ela interessa primeiro a quem está criando a tendência,
quem está surfando a onda da tendência. Sim. Então, tem a hora de se usar cada coisa. Eu tenho a bandeira de, ao invés de ser disruptivo, ser reconectante. Eu penso em reconectar pontos. Perfeito, né? Eu entendo o marketing como muito mais reconectante do que disruptivo. Acho que a indústria da disrupção, a gente foi rompendo tanta coisa que ficou tudo muito perdido. E hoje, como a gente vive, na nossa economia brasileira particularmente, uma grande troca geracional, né? A gente, 84 é agora, né? Uma economia muito jovem. Então, a gente tem praticamente uma segunda geração assumindo os negócios. Muitas culturas, muitos pensamentos diferentes. Eu vejo a estratégia de marketing, a minha linha de estrategista de marketing é de reconectar pontos, ao invés de ser disruptivo. Eu acho que fortalece muito mais quando a gente reconecta. Porque a gente já está olhando aí um semi-colapso das fusões e aquisições, por exemplo. Né? Vai comprando, uma empresa adquire a outra, mas o mercado não cresce, ele não se desenvolve. Então, vale muito mais a pena a gente se fortalecer e compreender o papel da cadeia no canal do que simplesmente ficar olhando para tendências e sendo disruptivo. Eu acho que a gente tem que reconectar pontos, reconectar forças operacionais, tudo através de crença. E aí, se a tendência for interessante, servindo a isso, ou seja, eu tenho uma grande linha intencional, essa tendência me serve, ok. Mas como a gente está fazendo isso tudo baseado em indivíduos, a influência que isso tem nos indivíduos é muito grande, né? Então, o Alfredo Soares solta um corte lá e vira assunto. Então, realmente, a força de assunto é muito grande, mas a capacidade crítica de discussão, eu entendo que é uma obrigatoriedade do estrategista de marketing, por exemplo. Então, tratar a tendência como tendência, não como algo que eu sou obrigado a fazer, que é o que está aparecendo, né? Vou ficar de fora. Fora do quê? É verdade. Não tem nada ainda, né? Nada ainda. Fumaça. Ô, Ricardo, 2 pontos aí. Um é sobre essa questão desses modismos, né, do hype, e a gente parece que está se habituando a ver uma indústria, principalmente de tecnologia, cada vez mais apresentando pastéis de vento, né? E na maior cara dura. Os camaradas falam uma coisa, apresentam nada ou um negócio totalmente diferente e vida que segue. E você falou das fusões e aquisições, eu tô lembrando aqui, semana passada a gente estava comentando Microsoft com Xbox. Comprou tudo que é estúdio, agora está vendendo tudo, fechando estúdio. Então, bem o que você está colocando aí dessa questão de ir no hype e não ter a capacidade de análise. Agora, você acha, Ricardo, que falta talvez para a gente ter um modelo, um exemplo nacional de marketing, no sentido de ser um paradigma local mesmo? Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar marketing, a questão era assim, os livros de marketing só tratam sobre grandes empresas multinacionais. Então era a Coca-Cola, a Ford, a General Motors e por aí vai. Hoje, mesmo que a gente tenha meio que a gente tem o mesmo discurso, porém com essas grandes big techs. Então quais são os cases? Google, Meta, Amazon, Apple e por aí vai. Você acha que, de repente, o fato da gente beber demais nessa literatura estrangeira, e aí, além de tudo que você colocou, né, claro, sobre redes sociais, sobre como essas informações chegam hoje, impede que a gente tenha, certamente tem por aí acadêmicos que estão pensando nisso, né, mas que se prolifere um modelo, um paradigma mais local de marketing? O que você acha disso? Aí você pegou no meu projeto de vida, né? Esse é o principal ponto para mim, assim, esse é o fundamental de tudo, é isso aí, porque isso é meu projeto de vida, no que eu estou debruçado. Eu acabei a etapa de pesquisa e desenvolvimento de conhecimento e conteúdo agora, tem 4 anos que eu estou debruçado em cima disso, na produção de literatura invertida, né? Ao invés de eu puxar do global para cá, eu escrevo daqui para lá. E a gente concluiu essa fase e estamos trabalhando num modelo para lançar uma escola de desenvolvimento de mercado baseado justamente no registro da cultura empresarial produtiva do Brasil, nossa. E aí eu fui, ao longo desses 4 anos, que eu estou realmente muito aprofundado nisso, mergulhado nisso, percebendo muitas coisas, assim. Tem muito da nossa cultura também, né? Brasileiro não abre dado, né? Assim, abrir dado, o Brasil é muito... a gente contribui pouco, né? Porque a gente realmente é uma economia muito jovem, então eu acho que isso ainda vai começar. Eu tenho uma leitura
porque toda realidade ela é construída a partir de comunicação, né? Primeiro eu preciso sugerir essa realidade possível, né? E a gente tem a grande indústria de comunicação do Brasil, que é onde a gente está com a linha industrial toda acoplada, que se dá a partir da Globo, por exemplo, que é uma realidade que eu vivo muito de perto, né? Tanto na Globo Internacional, o meu sócio mora nos Estados Unidos, a gente opera isso, e aí tanto nas locais aqui que eu tenho uma proximidade muito grande com uma das afiliadas da Globo, que é a Vanguarda. Então, Legal. o que acontece? Essa é a estrutura, né? Eu tenho 130 afiliadas Globo, por exemplo, que cobrem 5.500 municípios, certo? Então, a partir daí, eu já tenho um espaço entre comunicação concentrada e atuação empresarial. O Brasil é em pé, né? Isso é pouco dito. Isso tem muita influência na cultura do nosso marketing. A gente tem praticamente um fuso só. Então, por exemplo, os Estados Unidos é deitado, ele tem muitas emissoras, muito mais competitividade em conteúdo, por exemplo. Sim. Quando eu tenho um poder como eu tenho da Globo, o papel de desenvolver mercado, que é disso que a gente está falando, acaba se tornando muito dela também. E aí eu preciso fazer essa afiliada chegar mais perto dos negócios. Para isso, a gente precisa recrutar lideranças como essa discussão aqui que a gente está fazendo. Por quê? Eu vou fazer 40 anos, eu sou 84. Então, eu comecei a minha jornada de empreendimento, negócios e tal, já com aquela cabeça de monta para vender. Vamos vender para um fundo. Sim. Ou seja, a minha geração de empresários e pensadores não pensaram ficar. Pensaram sair dos negócios. Por isso que eu estou falando que, para mim, a gente está no fim do ciclo especulativo. Porque a minha geração já entendeu que não tem graça. Então, a gente precisa escrever para quem fica nos negócios. E os negócios locais são feitos por donos que têm objetivos de vida. Uhum. Aí está a base da literatura do marketing, no meu entendimento. A gente tem que escrever, e foi isso que nós viemos escrevendo ao longo desses 4 anos, e por isso que eu falo que a gente precisa parar de imitar modelo de gestão globalizado. É por isso que eu falo isso. Porque a gente tem que montar literatura, formação, pensamento crítico, estrutura estratégica para quem vai ficar no negócio, não para quem vai sair. E a gente passou aí pelo menos 15 anos de valuation. Não, vamos fazer um valuation que o fundo compra e recompra, compra e recompra, e a gente está realmente vivendo o encerramento desse ciclo. A Bolsa está a 128 mil pontos e ninguém ganha dinheiro. Ganha quem trada. Mas aí é o esforço, é trabalho. Então, o que eu vejo é que o fortalecimento da nossa cultura econômica está nos negócios locais do Brasil. São negócios muito grandes, tem um problema muito grande, porque o Sistema S, que é quem tem esse papel, ele aborda o negócio local como pequeno, e local não é pequeno, local é dali. Perfeito. Então, são negócios muito grandes, multimilionários, riquíssimos, mas que não encontram sentido para expandir suas atuações, perpetuar suas atuações. E é esse momento sucessório, Bruno, que é o que eu acho que é o mais importante. O Brasil está vivendo uma sucessão de tudo, do negócio em si, do dono para o filho, das carteiras comerciais, porque a primeira geração de grandes vendedores está acabando, está parando, e das estratégias. A gente está fazendo a sucessão da linha estratégica do país. Então, a partir daí, a gente precisa ter um olhar localizado. Esse é o ponto para mim. Naturalmente, a gente vai encontrar as referências na literatura atual, mas o papel do estrategista de marketing nesse ato é traduzir. É como eu traduzo para cá. E aí, por causa dessa pasteurização e desse mimo que as pílulas de conteúdo trazem, a gente perdeu o senso crítico e a gente só está imitando. Então, é partir da atuação localizada, colhendo da globalizada, ok. A produção de cases no país é o mais importante, mas eu só consigo fazer isso com recrutamento de comunicação. Eu preciso fazer um chamado às lideranças para poder produzir os cases, porque, sinceramente, a gente não sabe nem o que perguntar. Eu vou tentar fazer o case da fábrica de refrigerante daqui a partir da Coca-Cola. Não adianta.
Não adianta. Sim. É outro business, é muita escala, rentabiliza no próprio capital. Endividamento faz parte. O endividamento de um negócio local é o CPF do dono. Então, Verdade. assim, o nosso marketing foi escrito para SA. A ciência que a gente estudou, que a gente respeita, que a gente admira, senta, porque, assim, não é lei pegar pronto, né? É ler, parar, traduzir, aplicar. Pouca gente faz isso. E pouca gente faz os dois esforços, né? Tem a galera da pesquisa e tem a galera da aplicação. Pouca gente faz as duas forças, não dá tempo, né? Aí tem que pegar quem fez as duas forças e dar voz aos caras. A gente só consegue fazer isso via comunicação. E é produzir literatura LTDA. Esse é o principal ponto. A gente consegue fazer isso com autônomo, mas a gente não consegue fazer com a fábrica de 300 milhões, com a loja de 20 milhões, ou seja, um grande fluxo de capital. O comércio são 2 trilhões no PIB, 8 milhões de empregos. Essa é a nossa lente. A gente tem que olhar para isso e produzir conhecimento aplicável, conteúdo útil para essa galera. E acreditar que a gente vai conseguir recrutar gente. Então, esse nosso papo aqui rende conteúdo útil para o interessado. Infelizmente, ainda é só para o interessado. Quando a gente consegue aumentar o alcance disso via comunicação, que é o que eu quero, né, eu preciso transformar isso numa pauta nacional, fazer um recrutamento de afiliadas para afiliadas chamar o dono de fábrica, para o dono de fábrica chamar o dono de loja, para a gente chamar as associações comerciais que trazem os... É o contrário. Trazem os prefeitos e eu formo os profissionais a partir de um protocolo lá na cadeira de marketing, administração e comunicação, que é para o cara ter uma matéria que é negócio local. Aí a gente vai passar a falar sério sobre estratégia de desenvolvimento de mercado, LTDA. Esse recorte LTDA que eu vejo que é muito importante. Quando a gente já consegue discutir, já é fantástico. Agora, eu preciso aumentar o alcance disso. É a minha prerrogativa tentando fazer isso via meios de comunicação. E aí, quando eu conecto meio de comunicação com meio de produção, que é o maior interessado disso tudo, né? Porque é a perpetuação dos negócios. Eu vivi isso, assim, monta uma agência para vender. Porque o fundo Tiger está comprando as agências digitais. Entende? Ou seja, eu não faço um negócio para ficar. Entende? Esse é o principal ponto. É tudo muito, muito abstrato. Então, a perpetuidade é que é o grande lance, porque o que a gente não observa é que a gente olha para empresas que estão aí há muito tempo. Que tem museus, né? O museu da Coca-Cola, o museu da Mercedes, o museu da Rolex. E a gente formou uma geração de profissionais de marketing que pensaram por muito tempo não ficar nos negócios. Acho que permanência é a principal chave. Aí o registro dos cases está para trás, não está para frente. De novo, não é disruptivo, é reconectante. Então, quando a gente reconectar a maneira como o país foi desenvolvido, eu acho que agora é o momento de fazer isso. Ou seja, como chegamos até aqui, né? Como eu lido muito com os sucessores, herdeiros e sucessores, né? Eu lido muito com essa galera. Eu tenho uma frase que eu chamo em nome do pai. Os compromissos que trouxeram o Brasil até aqui. Porque o cara assume e não sabe o que o pai combinou. Para conseguir vencer uma ditadura, um modelo econômico super inflacionado, remarca preço, os caras pensam giro. Não tem nem registro disso. A gente não tem isso em lugar nenhum, entende? Então, essa, por exemplo, é uma bandeira de atuação minha. Fazer o registro do nosso desenvolvimento de cultura econômica produtiva, para daí a gente registrar os cases atuais e, a partir disso, a gente desenvolver pensamentos para pessoas que vão ficar nos negócios e criar marqueteiros, profissionais de marketing que fiquem nos negócios. Porque eu entendo que uma geração inteira, que foi a minha, foi contaminada pelo IPO. Todo mundo vai fazer tudo, né? E esqueceu que o LTDA é o que fica, né? Ô, Ricardo, é aquela galera que usava a camisa assim, quero ser comprado pelo Google, lembra disso? Exato, exatamente. Ou seja, como é que a gente desenvolve cultura de negócio local, né? Cultura empresarial, pensamento estratégico, se todo mundo que está na geração está pensando em sair? Exato. A grande linha sucessória dos negócios começou a falar para os pais que o negócio era vender para um fundo, e o pai falava, não, peraí, vender, eu vou fazer o que da vida? Porque a atuação profissional,
a identidade produtiva do ser humano é fundamental. E a gente não tem registro dessa cultura. A gente vai olhar o Rockefeller, né? Exato. E a gente tem o Gerdau aqui, Moreira Salles, o Abílio, que morreu, né? Tem uma grande geração, e o Boni, que construiu a indústria da comunicação, ninguém sabe quem é. A grande maioria, porque, assim, a população, a audiência não saber, ok, mas o cara de marketing e comunicação não sabe quem é o cara que produziu a indústria da comunicação brasileira. A SPM foi montada, a Escola Superior de Propaganda e Marketing foi montada pela própria indústria para formar mão de obra para eles. Porque a indústria estava surgindo. Então, esse é meu objetivo, fazer uma escola de desenvolvimento de negócio, de mercado, a partir dos negócios locais, formar pessoas na linha comercial, gestão e marketing. Aí a gente vai ter isso que você está falando. E recrutar pessoas como você, que são os pensadores, né, os críticos. Pô, vamos produzir literatura junto? Vamos fazer o registro disso junto? Isso está no forno aí, a gente está no ciclo final de lançamento. Legal, pode contar comigo, Ricardo, que eu sou defensor dessa pauta. Defensor é a palavra. A gente quer realizar os painéis de discussão com as afiliadas da Globo justamente para recrutar defensores. E dar palco às pessoas, pô, vamos dar voz, mas ninguém fez, né? Só o meio de comunicação pode fazer isso, porque até então a nossa geração estava parada em tentar vender. Tentar vender. Sim. Só quem pode agrupar os interesses de todos, no sentido de aumentar o bolo e não disputar a fatia, né? Porque acabou a fatia, não tem mais fatia. Precisa aumentar o bolo, precisa desenvolver mercado consumidor, é isso que a gente precisa fazer. E o marketing é o responsável por isso. É o meio de comunicação, só o meio de comunicação é capaz de fazer isso. Legal. Ricardo, como é que a gente vence esse, vamos dizer assim, esse fetiche gerado pelo digital? Porque são muitas ferramentas, são boas ferramentas, só que aí parece que a galera entra numa vibe que eu preciso fazer grandes campanhas, eu preciso alcançar o mundo, e aí você perde justamente tudo que você está falando aí, que é esse contato com o local. Então, até que ponto vale mais a pena fazer um impulsionamento em qualquer plataforma dessa, ou, de repente, colocar um carro de som rodando na região, ou fazer uma campanha de outdoor, onde ainda é permitido, ou trabalhar relacionamento com a comunidade? Quer dizer, como é que a gente acende esse alerta para sair um pouco, para a galera conseguir fugir um pouco desse fetiche pelo digital, Ricardo, que é um problema que gera tudo isso aí, né, que você trouxe. O primeiro ponto que eu adorei fetiche. Fetiche eu vou usar, eu vou falar, o Bruno chama de fetiche, realmente eu adorei, porque é sedutor demais, né? Sim. É feito para seduzir, né? Mas negócio local é casamento, né? Gostei. É casamento, é sempre, é de novo, é ano que vem, né? Então, sim, de novo, Bruno, a gente volta à base. As ferramentas interessam as ferramentas. Elas precisam ser tratadas como ferramentas. O problema é que, por causa do que você denominou brilhantemente como fetiche, eu estou a colocando no setup do pensamento. Eu já não a coloco mais para servir a minha oferta organizada e intencional. Eu a coloco para nutrir a minha reatividade à demanda. Esse, para mim, é um dos principais pontos críticos do que eu chamo de o ponto cego do desenvolvimento do mercado. Um deles é esse. A gente está tentando fazer a oferta caber na demanda. Isso não existe. E a gente está fazendo tanto nicho que a gente não está percebendo que o esforço operacional disso é mais caro do que ofertar intencionalmente. Então, primeiro é isso. Segundo, a gente tem um olhar mais maximizado sobre isso. E assim, eu recebo algumas dicas sobre a minha fala, colocando que ela é densa demais. Mas eu vejo que a minha melhor maneira de contribuir é essa. E aí depois, se a pessoa quiser desenvolver um pouco mais, a gente vai. A gente precisa ter um olhar sobre os produtos curva B, Bruno. Os produtos curva B. Os produtos curva A, ou seja, os mais vendidos, os clássicos, os que vendem muito, né? Eles formam o próprio mercado.
Então, pensa comigo. Vamos falar sobre digital, tá? Vamos lá. Mercado Livre, Magalu, Americanas, Via Varejo, Amazon. Vamos ficar neles, certo? Eles vão criar uma oferta no Google e nas redes sociais, certo? Eles vão ofertar produtos. Quando eles ofertam esses produtos, Bruno, eles já negociaram esse produto com a indústria, certo? Eles já estão estocados. Isso aí. Ele vai ofertar. Isso vai se tornar o curva A do digital. Então, se o Mercado Livre estiver vendendo ventilador no digital, o que ele estiver vendendo de ventilador no digital é o que ele negociou melhor. O que vai acontecer com isso? Ventilador vai subir na relevância do Google. As agências de marketing digital vão perceber isso e vão falar para os varejos menores, seus clientes, ó, o ventilador está bombando. Mas quem fez bombar foi o Mercado Livre. Quando esse varejista for competir, ou ele vai ficar fora de preço ou ele vai ficar fora de margem. Porque ele não negociou tão bem quanto o Mercado Livre o produto. E ele também não comprou tanto volume quanto o Mercado Livre comprou no digital. Sim. Então, ou ele vai ficar fora de preço ou ele vai ficar fora de margem. Mas por um tempo ele vai ter a sensação de que ele está vendendo. Mas ele não está fazendo o cálculo completo. Só de colocar essa análise para as pessoas já é um grande ganho. Com ou certeza. você vai ficar fora de preço ou você vai ficar fora de margem. No curva A. Para quem não é o mercado em si, digital é lugar de curva B. Aí, ok. Aí eu vendo a qualificação do A, eu vendo o específico, só eu negociei, vou ter um volume menor, um giro menor, mas vou ter margem preservada. Então, o problema é, para que eles se posicionassem, as ferramentas digitais é que descredibilizaram o resto. Eu nunca descredibilizei nada. Eu só entendo que elas têm que ser tratadas como ferramentas. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer é pensar que presença digital é diferente de competição digital. Sim. Presença digital todo mundo tem que ter. Agora, para competir de maneira digital, aí é outra conversa, outro plano, outro business, outros recursos e outros objetivos. Então, separar isso é fundamental. E não punir a sua atuação em detrimento ao digital. Esse é o principal ponto. Então, o negócio local, perceber qual é o raio de influência dele e, principalmente, resgatar a identidade de oferta que ele tem, porque é isso que se esqueceu. Como a gente pasteurizou e está imitando o modelo de gestão globalizado, e vamos ver o que o Alfredo Soares falou sobre o Tigo. Sim. E daí que ele falou sobre o Tigo para o meu negócio. Ele não tem que ter essa responsabilidade, ele está certo. O compromisso é de quem ouve. Porque o Tigo tirou o dinheiro da Globo. Vai pagar com margem, aquisição de market share. E na hora que tiver que reposicionar preço? Ele não explicou tudo. Ele não explicou tudo. Sim. Foi a saída do patrocínio da novela, entrou o BYD. Não tem como competir com o BYD porque eu ainda não estou no elétrico. Não explicou tudo. Falou a tendência. E aí daqui a pouco está todo mundo tirando dinheiro da Globo, baixando barreira de entrada e saída, perdendo controle de percepção, deixando o concorrente entrar, porque o vizinho que tem que ver o carro, sabe? O pessoal também é demais, né, cara? Mas é a banalização, entende? É isso. Então, eu já percebo, por exemplo, as agências digitais que caíram no erro sem perceber de fragmentar o mercado, certo? Elas fragmentaram. Cada uma é a sua, brigavam pelo ROI, uma da ROI 1, 2, 3, 4, 5, para. Já não estão conseguindo mais vender performance porque o Google entendeu que esse dinheiro é dele. O Google não tem tabela, né? Sim. Pensa comigo. Eu vou anunciar na Globo, eu sei quanto é o CPM,
e sei qual é o alcance. Eu pago por tal entrega. O Google eu não sei, eu sei quanto eu vou gastar, mas a tabela é dinâmica. Sim. O CPM é dinâmico, Bruno. O cara não consegue pensar isso. É uma grande caixa preta, tudo aquilo ali. Você não sabe, você só sabe quanto você vai gastar. Então, as agências não conseguem mais fazer o ROI porque o Google assumiu o controle dessa margem para ele. Ok, tudo bem. Só que as agências não têm força de agrupamento. Agora, o G4, por exemplo, vai por cima, recruta os donos e fala como o dono devia olhar para a agência dele. E cada agência não está conseguindo mais entender que isso contamina a visão de negócio. Então, a gente está vivendo uma grande confusão, baseada principalmente, no meu entendimento, pela não identidade dos negócios locais e da não estruturação da maneira de competir das LTDA, que é o que a gente estava falando sobre a literatura, por exemplo. Então, aqui está o caminho da ampliação da competitividade. Eu entendo que o mercado se desenvolve a partir do desenvolvimento do próprio mercado, ou seja, eu preciso aumentar o bolo, eu preciso desenvolver mercado consumidor, eu preciso ampliar a capacidade logística, eu preciso aumentar a capacidade de entrega, eu preciso entender que a capa do meu livro que eu vou lançar, que mercado não surge, ele é desenvolvido, que marca não nasce, é construída, que o produto não brota, ele vai num caminhão. O Brasil tem mais de 2,5 milhões de caminhões. Sim, é. Depois dá uma olhada no que Mercado Livre e iFood fizeram com Moto e Fiorino. Vê se é digital o business, Bruno. Não, Mercado Livre eu sei que é investimento bilionário em redistribuição, né? Centrais de distribuição. Vendeu mais Fiorino. Olha, relaxa, olha as Fiorino, entendeu? Vendeu o carrinho. iFood vendeu mais moto, porque é logístico. E as pessoas não querem as coisas nem de graça, a gente precisa convencê-las. Porque realmente a hiperoferta é de informação. Então, esse, para mim, é o principal ponto. Você ter consciência que a presença digital é fundamental, mas que você tem que entender o seu negócio a partir do seu raio de influência, e aí como o digital serve a você, não você serve ao digital. Porque o que a gente criou mesmo foi piloto de ferramenta. Como ela dá insights estruturados, mastigadinho, e eu estou com pouco pensamento crítico, eu replico. Aí eu estou criando uma desconexão, Bruno, que é a principal de todas, e pune a qualidade de vida das pessoas, que é da estratégia de marketing com o ouvido do dono do capital. O marketing tem o ouvido do dono do capital, ele para ouvir. Só que eu estou tentando fazer o dono do capital. Quando eu falo capital, é do recurso, né? Do recurso que gera o fluxo de desenvolvimento. Porque toda a realidade é construída a partir de comunicação, inevitavelmente. Eu preciso comunicar. Aí ele não faz, porque eu estou tentando fazê-lo caber numa ferramenta e ele não vai caber. Sabe como ele trata hoje, no meu entendimento? Mesada. Ele trata a agência digital igual mesada. Dependendo do comportamento, eu renovo para você. É assim que tem acontecido. Isso é ótimo. Entende? Não tem budget, tem mesada. Entende? Porque ninguém está parando para compor o escopo de competitividade estratégica que contempla o digital. A gente está Ricardo, antes disso. E isso vai piorar, né? Porque agora ferramentas de inteligência artificial ali ainda sugerindo e dando caminhos. Aí a gente vai customizar as sugestões. Vai ser mais divertido. A gente vai, porque a gente está esquecendo que há uma negociação prévia, né? Todas as ferramentas elas se dão a partir do sellout. E o marketing tem efeito no sell-in, né? É no ciclo de abastecimento. Depois eu giro. Aí vai entrar divulgação, comunicação, mas o marketing ele está no sell-in. E aí a gente vai ter uma série de sugestões. Essa que eu estou te falando, o Mercado Livre, para construir uma realidade percebida no digital, ele negociou com a indústria antes, ninguém pensa. Ele está estocado, ele está garantido num markup que você não vai alcançar. É. Ele comprou 2 containers, ele comprou 5 lotes da fábrica. Você não vai conseguir competir com ele. Então, é fundamental, novamente, a volta do pensamento crítico. Né? A tendência serve a quem explora a tendência. Precisa voltar a pensar a partir do negócio em si. Quais são as intenções, o que trouxe o negócio até aqui e como o marketing amplia a competitividade desse negócio, sendo o digital uma ferramenta que serve a isso. Maravilhosa, inclusive.
Maravilhosa, inclusive. Ela só não pode setar meu pensamento estratégico, que é o que está acontecendo hoje. Então, por isso que eu entendo claramente que o que a gente precisa é recrutar gente de marketing que pense. E, para mim, essas pessoas são da nossa geração e as que entenderam que nem tudo vai virar IPO. Sim, sim. Simples assim. Os negócios vão ficar aqui. E, Bruno, o capital se rentabiliza em linha final no consumo humano. Se eu não desenvolver mercado consumidor, eu não rentabilizo o capital. O dinheiro parado não adianta nada, ele precisa andar. Não adianta. Não adianta. Eu preciso botar a gasolina no carro para rentabilizar a Petrobras. Sim, sim. É necessário. Ô, Ricardo, para a gente caminhar para o encerramento, tem um vídeo que você postou por esses dias, onde você fala, né, mais ou menos assim, as pessoas estão muito focadas em preço, preço é a coisa do produto e o marketing trabalha essa margem. E eu estou refletindo aqui com a tua fala, quer dizer, o fato até das pessoas estarem talvez hipnotizadas por essas ferramentas e trabalharem só questões técnicas, será que está se perdendo um pouco esse foco no que deveria ser a construção dessa percepção e de repente a galera tá muito fria ali em atributos técnicos ou em números, enfim, se perdeu um pouco até a capacidade, eu diria, de encantar, de trabalhar a percepção do público. Explica melhor essa tua fala aí que eu achei brilhante, as pessoas estarem esquecendo da margem e trabalhando só preço. Até que se o digital não potencializa isso na medida em que o tempo todo você é capaz de comparar preço ali entre produtos. O que você me diz sobre isso, Ricardo? Perfeito. Primeiro eu vou trazer a frase de volta, né? Que é o veículo do preço é o produto, o veículo da margem é a percepção sobre. Né? Perfeito, isso aí. Esse é o principal ponto. O produto, ele resolve o preço, a percepção te dá a margem ali, que é o espaço que você vai ocupar do que você está ofertando. E aí, de novo, a gente traz um pensamento estrutural de capital, né? O déficit é de oferta. Não tem tudo para todo mundo e não pode ter. Porque quando eu tiver tudo para todo mundo, eu não tenho mais margem. As pessoas não pensam isso. Isso é premissa para o marketing. Sim. O déficit é de oferta. E assim tem que ser. E o Google é uma ferramenta de demanda. E demanda imputada, não estimulada, Bruno. O usuário vai lá digitar. Ventilador. Ela não é nem uma ferramenta de estímulo de demanda, ela é uma ferramenta de atendimento de demanda. Aí eu começo a olhar ceticamente por quanto está sendo vendido, e para que eu possa competir no digital, o profissional de marketing vem para o dono da fábrica e fala, baixa o preço aí. Então eu estou pagando competitividade com margem. Só que, quando eu mexo no preço, cada produto que eu vendo, eu estou pagando aquilo ali. O investimento em percepção se dilui no volume todo. É básico, mas é impressionante como as pessoas não pensam mais isso. Isso é uma ferramenta do marketing. E aí a gente está transformando as pessoas que se sentem pseudo-céticas e pragmáticas. Mas elas não estão sendo, elas estão sendo cegas. Isso é tão forte que eu criei que abstrato é melhor do que vazio. Pelo menos vamos olhar para o abstrato um pouco aqui. E aí, o que eu coloco para que o profissional de marketing possa dialogar com o dono de fábrica, com o dono de negócio, é que o marketing é uma ferramenta de controle dessa percepção. Só a partir do marketing eu consigo consolidar a maneira como o dono gostaria que aquilo fosse percebido. E eu estou para ver um dono que não saiba como ele quer que seja percebido, porque ele fez o esforço todo de produção, de construção de realidade, para depois competir, e de que um dono também que não queira que o máximo de pessoas saibam como aquilo deveria ser percebido. E aí, como a gente cai nas tendências, a gente acha que o representante comercial vai repetir a percepção, que na rede social eu vou falar direto com o consumidor não está nem aí, não está ouvindo nada. Então, o controle de percepção é a principal ferramenta para a potencialização da margem. Com isso, eu consigo resgatar o ouvido do dono para que ele reconheça o marketing como algo estratégico
e não simplesmente um pianinho que ele toca para trocar linhas de divulgação. Quando o bem de consumo faz isso de maneira muito bem. Faz muito bem. Quem vende o desodorante, Bruno, é o desodorante quando acaba. Verdade, verdade. Acabou o desodorante, eu vou lá comprar outro. Se é Rexona, eu compro outro Rexona. Tá? Se eu chego no supermercado e não tenho Rexona, ruptura vira sampling. Isso aí. E aí eu vou em quem está tentando me pegar na mídia aqui. Na mídia de massa. Tá ali o Dove tentando falar comigo, várias outras marcas tentando falar comigo. Aí eu vou lá e pego. Por que eu estou falando isso? Porque controle de percepção potencializa a margem, e aí a comunicação, não a divulgação, serve à ampliação de disponibilidade mental e presença física. Essa composição é que resgata o marketing para sua origem. Aí sim, o marketing serve à margem. Porque eu preciso estar presente fisicamente em mais pontos, mesmo que a minha competição seja digital. Se minha competição é digital, eu vou precisar de mais pontos logísticos. A Amazon entrega rápido na Flórida, por quê? Primeiro, porque é reto, não tem morro, né? O trânsito anda. Segundo, porque eu posso largar o produto na porta. Porque se o fulfillment fosse fazer com que eu esperasse o cara me atender, eu não ia conseguir prever o tempo de entrega. Eu posso largar na porta. Aí eu prometo, te entrego em 2 horas, que eu vou largar na tua porta, eu não sei o tempo que você vai levar para sair, certo? Mas o principal, ele tem muitos pontos de distribuição. Ou seja, ele também, a presença digital também necessita de presença física. Sim. Então, para mim, controle de percepção que potencializa a margem, no sentido de ampliar disponibilidade mental e presença física, resgata o marketing para sua origem de função. O marketing serve à margem, nunca ao preço. Nunca ao preço. Preço é um dos itens que está no Space, óbvio, senão não tem competição. Eu preciso entender qual posicionamento de preço eu vou ter, porque a partir daí é que eu vou construir o de competição. Como eu parei de fazer o de percepção, competição de percepção, eu estou mexendo no preço, é o contrário. Promoção para o Space tem a ver com percepção. É como eu promovo. Estão fazendo o seguinte, promoção é eu mexer no preço. Não é. Promoção é como eu promovo aquele preço. Sim. Que sustenta a margem, que amplia a competitividade sustentável do negócio, que está conectado com o permanecer no negócio. É assim que eu vejo. Não sei se eu fui claro, mas esse, para mim, é o ponto central da discussão. Ô, Ricardo, claríssimo e que aula, que aula. Pô, excelente. Acho que você dá aula também, Ricardo? Você está em sala de aula também, em pós-graduação? Eu tô nessa construção da escola como autor, né? Uhum. Então, eu tô como pesquisador e autor. Eu escrevi 2 livros, um com o Jerônimo Venetilo, que é um coautor comigo e pesquisador da escola, e acompanhado por um mestre de administração nesse processo, e um que eu escrevi só meu mesmo. Então, eu estou muito mais como autor. E aí eu tenho essas oportunidades de troca, realmente, mas ainda não para alunos, né? Ainda não abriu para alunos. Quando eu quero fazer isso a partir da fundação da escola. Mas é uma paixão, assim, eu quero muito que as pessoas entendam, entende? E principalmente, tá? Só para eu trazer uma coisa muito importante, isso transformou a minha vida. O marketing foi um agente de transformação da minha vida. E eu sei o que ele pode fazer pela vida de mais pessoas. O marketing é uma das grandes ferramentas da redução da desigualdade social, porque ele amplia a competitividade, ele reequilibra a produtividade, então ele dá novos sentidos de investimento. E, quando eu trago os negócios locais para o foco do marketing, eu melhoro a qualidade de vida das regiões, porque o comércio está para os bairros, assim como as indústrias estão para as cidades. Então, isso tem muito a ver com a minha vida. Então, o que você chama de aula tem a energia de um testemunho, né? Que acaba... essa energia é de... Verdade. Isso vai transformar muitas vidas. Eu sei que vai, porque o capital precisa chegar em pontos, né? A gente precisa, as pessoas precisam sair de casa. Eu já não vivo mais o que agora está todo mundo na internet. Ninguém mais me perturba com isso. Todo mundo já sabe que as pessoas vão para a rua.
Ok, pô, as pessoas não moram em imóveis grandes, as pessoas precisam passear, comprar um programa, consumir a parte da nossa personalidade. Então, isso já está resolvido, realmente. A gente tem uma grande confusão causada por Uber e iFood, né? Que dá uma mexida nos fluxos e principalmente transforma o evento em rotina, né? O que era um evento, o dia da pizza já não tem mais o dia da pizza, o dia de ir lá já não tem mais, porque causou uma confusão nas pessoas. Mas, tirando isso, a gente precisa de destinos, né? Para o capital, para o núcleo produtivo, para a escoabilidade das produções, e isso melhora a vida das pessoas, porque onde tem comércio tem menos violência, menos crime, menos degradação. Então, chega nisso, entende? É algo realmente muito amplo. E como eu tenho a oportunidade de recrutar pessoas e grandes lideranças da nossa geração para se envolverem nisso, né? Donos de fábrica, donos de emissora, donos de loja, a gente está há 4 anos nessa organização e a gente entende que a gente vai fazer uma transformação grande a partir daí. Aí, a partir daí, as aulas virão, né? Mas eu ainda penso muito mais em multiplicadores, né? Em encontrar caras como você que vão ouvir e vão tocar em frente, vão pegar o pensamento e vamos embora. E aí o mercado melhora para todos nós. A escola tem por objetivo formar multiplicadores, tanto na parte de aula quanto na parte de consultoria, que ela tem uma linha de consultoria para aplicar em negócios locais, principalmente, porque a escola elenca 6 elementos de desenvolvimento de mercado, a gente elencou 6 que são capazes de resgatar, 6 ferramentas aplicadas, né? E aí tem uma linha muito forte para donos e sucessores de negócios, né? Da fábrica ao varejo, gestão comercial competitiva, gestão de marketing competitivo, gestão competitiva de compras, ou seja, selim puro, sim. E tem um protocolo para ensino médio, né? A gente quer falar com as pessoas de 15, 16, 17 anos, mostrando que trabalhar num negócio local é o primeiro sucesso na vida dela, né? Muito legal. É da minha cultura, né? Pegar um currículo e ir no shopping e tentar uma vaga lá para o Natal. Isso é o primeiro sucesso, bicho. Senão eu crio uma geração de frustrados, porque tá todo mundo estudando uma administração para trabalhar na Coca-Cola, mas a Coca-Cola não consegue empregar todo mundo. Então eu preciso. E tem bons empregos, boas vagas, um fluxo de riqueza gigantesco em negócios locais. Mas a gente não está conseguindo dar sentido para absorver essa mão de obra. Bons salários, 5, 6, 7 mil reais. Sim. Que às vezes o cara vai se espremer ali numa multinacional para ficar ali numa posição mediana para ser um número estatístico do processo regido pela SAP, né? Pela RP. Sim. E é isso, ele pilota RP, ok. É bom, mas a gente precisa trazer gente para cá, adquirir capital intelectual e capacidade de desenvolvimento de mercado para os negócios locais também. Então, eu acho que a linha das aulas vai vir muito nesse sentido, sabe, Bruno? Muito aí, porque realmente o que você chama de aula é um testemunho, porque eu sei que transforma, eu já vi, mudou minha vida, entende? E aí, às vezes, quando a gente procura um cara como eu, né, vai surgir um cara, às vezes é uma exceção, é muito da pessoa, né, mas a gente, tem um monte que levanta e vai ali no meio do caminho, mas a vida melhora, né, e eu tiro do crime, um monte de coisa, né, melhora muito. Um ciclo positivo, né, um ciclo de progresso. O funcionamento é o veículo de um propósito, né? Sim. Tem que funcionar. Então, essa maneira de funcionar é o principal ponto. Assim, a gente precisa ir aos bairros. E como eu tenho muito esse escopo dentro das afiliadas da Globo, como eu cuido da comunicação comercial ali, da comercialização da Globo Internacional, eu estou muito próximo disso, eu entendo que quando a gente leva a afiliada para mais perto do comércio, a gente já começa a resolver isso tudo, né? Tanto é que a gente está criando uma grande onda, que é proporcional ao agro, né? A gente reconhece o agro como uma grande indústria única nossa, mas não reconhece o comércio local como uma indústria única, poderosa, baseada em poder de compra e emprego, né? Então, a gente está querendo criar isso também a partir da escola e dessa prospecção das afiliadas, né? A gente quer fazer isso, que o local é aqui, é de perto, né? Porque quando a gente pensa no Neymar, ele primeiro foi o melhor da rua dele. Sim. Depois da escola dele, depois do clube dele, depois do Barcelona. Sabe, primeiro você tem que ser o melhor onde você está. Então, para eu deixar uma coisa muito importante, é que todas as possibilidades, Bruno, elas são globalizadas, são globais. Ótimo. Mas as capacidades são locais.
Sim. Tudo depende de onde você está fazendo. Então, a compreensão competitiva do local expande para as possibilidades globais. A gente não tem que punir o portfólio de capacidades, mas a gente não pode ser canalha com a leitura o portfólio de possibilidades. Mas a gente não pode ser canalha com a leitura das capacidades. Tudo depende de onde você está. Sim. Mesmo para onde você quer ir, né? Porque eu falo que a força de se livrar é mais forte que a força de conquistar, né? Nós somos seres se livrantes, a gente se livra, né? Livra do pai, né? Via esperma, depois da barriga da mãe, depois do peito da mãe, da chupeta, da mamadeira, da rodinha da bicicleta. Quando isso começa a entrar em consumo, a gente se livra do aluguel comprando imóvel, se livra do ônibus comprando carro, o consumo se dá por se livrar. E a gente fala muito em conquistas que não são tão reais assim. Então, colocar a partir do local sempre vai potencializar a atuação das pessoas e prestigiar talento, né? Acho que esse é o principal ponto. Muito legal. Ricardo, que aula! Quero te agradecer demais por essa participação aqui no nosso programa, um conteúdo riquíssimo. Já deixo em aberto um convite para você voltar para falar mais sobre isso, para falar quando tiver o lançamento aí do teu projeto, da escola, enfim, conte comigo também como um divulgador aí, um parceiro, porque eu acho que é uma visão muito clara e muito pé no chão e que está faltando muito disso no nosso mercado. Ricardo, para a galera que quer conhecer mais o teu trabalho, quer te seguir, quer ver teu conteúdo, como é que a galera faz para te encontrar? Então, essa é a grande prova que eu sou o estrategista de marketing, não da divulgação, né? Mas é meu LinkedIn principalmente, e meu Instagram, Ricardo Reuter, só tem eu mesmo. Mas eu prometo começar a nutrir mais lá de conteúdo para as pessoas, porque o meu sócio falou isso para mim, né? É brilhante, mas ninguém sabe quem é, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho mais, meu querido. Ele me cobra isso, e eu vejo que o projeto também carece disso. Mas eu queria muito falar uma coisa para você. Hoje, o que mais nos importa e aí eu falo em nome de todos os envolvidos, são muitas pessoas envolvidas, é uma liderança de agenda minha mesmo, é uma escolha de vida minha, a construção dessa escola, dessa literatura, desse pensamento, enfim. Mas o que nos importa é ter o respeito de pessoas como você. Porque a gente quer ter o respeito de pessoas que respeitam o marketing. Legal. Esse é o principal ponto. E a gente sabe, então, essa troca aqui com você é um grande feedback para a gente, é uma grande oportunidade para o projeto e um grande fortalecedor da crença, sabe? Assim, ok. A gente realizou um grande painel lá na Vanguarda, que é a Globo do Vale do Paraíba, né? É a afiliada do Boni. O Diogo Boni é o filho dele, e a gente toca o negócio juntos. E aí nós realizamos para o mercado para falar do poder de desenvolvimento de mercado e a gente percebeu o efeito. Justamente esse, as pessoas, nossa, é sobre isso mesmo que a gente tem que falar, o assunto é esse, é isso que a gente tem que discutir, temos que formar, agrupadinho, pequenininho, redondinho, sem muita invenção de moda, né? Então, ter o seu respeito, a sua credibilização é exatamente o ponto que a gente busca encontrar pessoas como você que vão multiplicar. Naturalmente, empresarialmente, a gente espera criar o ambiente para que vocês possam atuar enfim, gerar desenvolvimento, gerar riqueza, arrecadação, tudo, né? Aí é o que a gente quer como empresários, né? Mas, assim, como escritor, como pesquisador, né? Que é a minha parte, como pensador, o que me importa é o pensamento chegar numa pessoa como você e que a gente encontre mais pessoas como essas, né? Como você, que pensam assim. Então, as minhas redes sociais vão começar ainda a ser usadas para essa linha, né? Para pegar, para recrutar defensores que defendam o pensamento e falam, pô, é isso mesmo. E a partir desse pensamento, coloquem sua identidade, né? Não é para reproduzir a fala, é para, pô, é isso aqui, isso é uma boa reflexão e eu penso desse jeito e eu faço desse jeito. Porque a capacidade de atuar é do indivíduo, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas Ricardo Reuter, só para ficar claro, eu sou é para expandir e enriquecer, né, a fala, exatamente, né, Ricardo? E a nossa atuação, né? E a nossa atuação. Não, e eu acho que quando você fala isso de bons profissionais se encontrarem, se conectarem, acho que é muito importante, porque a nossa área, infelizmente, está cheia de aventureiros, né?
Exato. Faz Tá parte, cheio de né? aventureiros. Faz parte. Assim, a gente tem que ter um olhar muito normalizado sobre isso, né? Eles podem surgir, a gente não pode se calar. E eu acho que a gente se calou. Eu escutei do Boni numa reunião uma frase que eu vou dividir como um presente para quem ouvir, tá? Abre aspas para o Boni, porque é ipse literi o que ele falou aqui. Não podemos sucumbir ao encolhimento do mercado. Temos que gerar assunto, gerar o clima comercial, construir o clima, recrutar pessoas e levantar um pouco as pessoas que já atuam. Acho que esse é o principal ponto. Então, a base do meu pensamento é 100% inspirada na orientação dele, que é um grande gênio, e aí o meu esforço foi de desenvolver, organizar, colocar um pouco mais, trazer para um pouco mais de decupação, que ainda é muito densa, né? Se a gente for fazer uma só de controle de percepção, vai render horas. Se a gente for falar de... né? Tem vários assuntos a serem decupados, mas pelo menos isso, assim, saber que a gente vai recrutar pessoas como você é o que mais me importa. Realmente, hoje é o que mais me importa. Muito bom. Ricardo Reuters, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Obrigado, Ricardo. Valeu, meu amigo. Obrigado. E aí? Tudo bem? Meu camarada. Chave de ouro. É para você que a gente está trabalhando, meu camarada. É para você que a gente está... Isso é uma outra coisa. O marketing serve... Eita, ele tudo bem? Ele já assumiu aqui o controle, Ricardo. Tudo bem? Sim. A gente está trabalhando para você pegar um mercado melhor que o nosso, tá? Vai ser melhor para você do que foi para a gente. Com certeza. Entendi. Deixa o papai terminar aqui. Mó trabalho, né? É maior trabalho, maior trabalho. É isso mesmo. Invadiu aqui a gravação, Ricardo. Eu acho lindo e deveria ir para o ar. Vai pro ar, vai pro ar. A responsabilidade com as gerações futuras. Quando a gente trouxe o marketing para o não ficar, para a especulação do IPO, a gente esqueceu deles aí, né? Sim, aqui, sim. né? Eu vi boa parte do capital do Brasil ir embora, né? Foi para Flórida. Sim. Então, tem a ver com isso também. Ricardo, muito obrigado aí. Show de bola, meu amigo. Ó,